Olá! No nosso último encontro nós tratamos da teoria geral dos recursos e a partir da aula de hoje nós ingressamos nos recursos em espécie. E hoje vamos tratar dos dois principais recursos que nós temos no processo penal, que são o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito. Vamos tratar dos dois juntos, não só porque eles são os principais recursos, mas porque em alguma medida eles também se relacionam. Antes, no entanto, eu queria só avançar um pouquinho ainda na questão da teoria geral dos recursos, porque ficou faltando um detalhezinho importante na aula passada. Então, antes de ingressar na análise dos recursos de apelação e do recurso em sentido estrito propriamente dito, um fechozinho de teoria geral que é importante aqui, que é a discussão da proibição de reformatio impejus. Proibição de reformatio impejus é proibição de reforma para pior. Presta bem atenção para entender o que eu vou tratar aqui, para não fazer confusão. Tá? Quando é que isso aqui vai operar? Então imagine que eu tenho uma sentença condenatória de primeiro grau, tá? E o Ministério Público toma ciência dessa decisão, se dá por satisfeito e não recorre. O réu, por sua vez, interpõe um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Bom, se o recurso que eu tenho aqui nesse cenário é exclusivo da defesa, só o réu recorreu, o promotor não recorreu, o Tribunal de Justiça ou mantém a sentença como está, ou melhora a situação do réu. Neste cenário, em que o recurso é exclusivo da defesa, há uma proibição de reformatio impejus, uma proibição de reforma para pior. Então o tribunal ele não pode reformar uma decisão, piorando a situação do réu em relação ao que ele já tinha quando, presta bem atenção, quando o recurso é exclusivo da defesa. Presta atenção, se o promotor tivesse recorrido para aumentar a pena, o tribunal poderia aumentar a pena? Aí sim, aí poderia, aí não entra essa vedação. Eu faço questão de insistir bastante nisso porque eu vejo na prática alunos fazendo muita confusão, achando que o tribunal não pode jamais piorar a situação do réu. Pode, quando tiver um recurso do promotor nesse sentido. Agora, no cenário que nós estamos traçando aqui, o recurso é só da defesa. O promotor, Ministério Público, não recorreu. Então, quando o recurso é exclusivo da defesa, é que opera a proibição de reformatio impejus. Existe uma variante dessa questão, que é a proibição de reformatio impejus indireta. Mesmo cenário, sentença condenatória de primeiro grau, o réu recorreu, o promotor não recorreu. Então, recurso exclusivo da defesa. Só que o réu recorreu pleiteando a nulidade da decisão. Ele disse, olha, tem uma situação de nulidade, ou da sentença, ou algum ato que ocorreu no curso do procedimento. O que o réu está pedindo é porque o tribunal anule o processo e seja então refeito esse processo. Se o tribunal acata num recurso exclusivo da defesa, volto a insistir nesse detalhe, o apelo, né, e anula o processo, quando vier o momento de se proferir a nova sentença, o juiz, quando for proferir a nova sentença, ele está amarrado pelos limites da sentença que foi anulada. Já que o promotor, quando tomou ciência da sentença que foi anulada, antes dela ser anulada, se conformou com ela. Então, no máximo de pena que ele vai pegar é a pena que já havia sido fixada na sentença anterior. Ou o juiz fixa igual à sentença ou fixa melhor para o réu. Mas jamais poderá fixar uma pena maior, né, no caso, porque o recurso que levou à nulidade do processo, neste exemplo, foi um recurso exclusivo da defesa. Certo? Então aqui é uma proibição de reformatio impejus indireta, porque eu anulo a sentença e uma nova sentença será proferida e aí o novo juiz não tem liberdade plena, ele tem uma liberdade vinculada à sentença anterior, no limite, né, do que foi fixado de pena na sentença anterior, certo? E aí temos uma situação invertida, que é a permissão, agora não a proibição mais, mas a permissão de reformatio in melius, de reforma para melhor. Então a situação inversa agora, né? Vamos imaginar de novo uma sentença condenatória de primeiro grau. Agora quem tomou ciência e não recorreu foi o réu. Imagine que o réu tomou ciência e sabe o que? Eu cometi o crime, não quero recorrer, estou satisfeito, enfim, é isso aí, tenho que cumprir minha pena, e ele não recorre. Já o Ministério Público, vamos imaginar, recorreu para o tribunal para aumentar a pena. Tá? O Ministério Público apela para aumentar a pena. Bom, chega o apelo exclusivo do promotor, o réu não recorreu.
lá no tribunal, e o que acontece? O tribunal, reavaliando a sentença, ele percebe que, na verdade, não tem razão o promotor quando está pedindo para aumentar a pena, e mais, na verdade, é caso de absolver o réu. E aí o tribunal reforma a sentença condenatória absolvendo. E aqui entra uma discussão, tem alguns autores que vão dizer que ele não poderia fazer isso, porque operaria o princípio tantum devolutum quantum appellatum, né? Eu devolvo matéria no limite do apelo. O promotor devolveu qual matéria? Devolveu o aumento de pena. O tribunal disse, não só não cabe esse aumento de pena, como vou avançar num tema que não me foi devolvido, mas que na verdade é entendido como devolvido, e vou absolver o réu. Então se entende que o princípio tantum devolutum quantum appellatum não restringe a possibilidade do tribunal reformar para melhor, quando, diante desta situação aqui, mesmo que o réu não tenha recorrido, e mesmo que o promotor não tenha pedido nada nesse sentido, o tribunal pode melhorar a situação do réu, inclusive se for o caso, absolvendo. Certo? Esse era o trechinho que faltava aí de teoria geral dos recursos. Agora a gente, enfim, avança aí para tratar do recurso de apelação e do recurso em sentido estrito. E vamos começar já com uma comparação entre os dois, né? O recurso de apelação é subsidiário, né? A apelação é subsidiária em relação ao recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito está no artigo 581. O recurso de apelação está no artigo 593. O 581, que trata do recurso em sentido estrito, ele traz lá 25 hipóteses de cabimento. Já vamos ver quais são. E o recurso de apelação ele é bem mais enxuto, ele traz 3 incisos basicamente. E aí a regra do 593, que espelha essa ideia, diz o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 2º, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, que é o juiz de primeiro grau, nos casos não previstos no capítulo anterior. O capítulo anterior é justamente o capítulo que trata do recurso em sentido estrito. Então, o recurso em sentido estrito ele aparece antes no código, né? Na cronologia ali do código, certo? Então, se estiver previsto cabimento do recurso em sentido estrito, você vai usar o recurso em sentido estrito e não a apelação. A apelação é subsidiária, só se não tiver lá e encaixar no conceito genérico de decisão definitiva ou com força definitiva do inciso 2º do 593. Então, no primeiro momento, se olha para o 581, que é o recurso em sentido estrito. Vê se as hipóteses que estão lá previstas encaixam no teu caso. Se encaixar, é bem provável que seja o recurso em sentido estrito. Se não encaixar, bom, aí dá uma olhada no 593. Agora, toma cuidado que tem um detalhezinho que eu vou falar agora na sequência, que vai parecer contraditório com o que eu acabei de afirmar, mas não é exatamente. Vamos ver se a gente deixa claro isso daqui. Estou dizendo aqui, nessa tela, que a apelação é subsidiária em relação ao recurso em sentido estrito. Agora eu vou dizer o seguinte: por outro lado, a apelação goza de primazia sobre o recurso em sentido estrito numa situação específica. Qual? Artigo 593, parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Pô, o professor me bagunçou toda a cabeça. Você me disse que primeiro eu olho se cabe recurso em sentido estrito, se não couber, aí eu olho se cabe apelação. Agora você está me dizendo que se couber apelação não cabe recurso em sentido estrito? Como assim? É num detalhe, num caso específico aqui, tá? Então, sentença condenatória. De toda sentença condenatória, cabe recurso de apelação. Está aqui o 593, vamos ler aqui, ó. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação. Então grava já de partida. Toda sentença de condenação ou de absolvição também, recurso adequado é o recurso de apelação. Se você olhar lá no 581 e verificar das 25 hipóteses de cabimento, em nenhuma delas vai estar aparecendo lá que cabe, nenhuma delas vai estar aparecendo lá sentença condenatória. Então, sentença condenatória não tem discussão, é apelação. Bom, e daí o que acontece? Daí que eu posso ter, no contexto de uma sentença condenatória, uma matéria adicional inserida na condenação, como, por exemplo, a concessão do sursi. Sursi é suspensão condicional da pena, né? O juiz condena, fixa a pena e concede o sursi.
na mesma sentença. Bom, e daí? Daí que lá no 581, no inciso 11, está dito assim, ó, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 11, que conceder, negar ou revogar suspensão condicional da pena. Pô, suspensão condicional da pena concedida dentro de uma sentença condenatória, aí é que entra, vou voltar aqui uma tela, aí é que entra a regra do parágrafo 4º do 593. Quando cabível a apelação, cabe apelação de condenação? Só cabe apelação. Não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então, avança uma tela. Ainda que você queira recorrer apenas do pedaço que concedeu o sursi. Não, eu estou inconformado só com isso daqui. Não interessa, se isso daqui está dentro de uma sentença condenatória, o recurso adequado é a apelação. A apelação goza de primazia sobre o recurso em sentido estrito quando, de uma mesma decisão, né, de uma parte dela cabe só apelação, da outra cabe em tese recurso em sentido estrito, bom, se usa só apelação. Tá claro? Então esta é a ideia de gozar de primazia. Vamos ver agora a casuística de cabimento do recurso em sentido estrito. Está aqui no 581. Então ele começa aqui no inciso 1º, primeira hipótese é da decisão que não receber a denúncia ou a queixa. O promotor oferece a denúncia, ou a vítima oferece a queixa, o juiz decide não receber. Desta decisão, cabe recurso em sentido estrito para o tribunal. E se for uma decisão que não recebe um aditamento à denúncia? Bom, nós já vimos em aulas passadas que a jurisprudência tem admitido uma interpretação extensiva dessa regra para que ela seja aplicada também nos casos que não se recebe o aditamento à denúncia. Né? Aditamento é um complemento à denúncia. Também cabe recurso no sentido estrito, inciso 2º, da decisão que concluir pela incompetência do juízo. Então o juiz disse que é incompetente, você não está de acordo, recurso em sentido estrito. E o contrário, hein? E se o juiz disser que ele é competente e você não estiver de acordo, não cabe recurso em sentido estrito, presta atenção. Aqui só cabe se for pela incompetência. Ah, professor, mas daí como é que faz? Aí você entra com habeas corpus. Habeas corpus é uma ação, não é um recurso, tá? E ela é cabível para qualquer situação que envolva discussões de nulidade ou risco de pôr de sujeito preso, ainda que seja no futuro, tal. Então, decisão que decida pela competência, você não está de acordo, vai no habeas corpus, não cabe recurso em sentido estrito. 3. Da decisão que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Tá? Aí, se julgar improcedente, de novo, não cabe recurso em sentido estrito, mas cabe habeas corpus. E aí vamos para o inciso 4º, da decisão que pronunciar o réu, ou decisão de pronúncia, aquela decisão no final do rito do júri, né? Na primeira fase do rito do júri, decisão que submete o réu ao julgamento em plenário. Pronunciou o réu, cabe recurso em sentido estrito. Bom, e aí eu faço uma pausa aqui no inciso 4º, para a gente sair do 581 e pular lá no 416. Houve uma reforma no Código de Processo em 2008, né? E aí fez-se uma inserção aqui nesse artigo 416, e inclusive revogando o inciso 6º aqui do 581, como vocês veem aqui está revogado já, né? Por esta lei justamente de 2008, que deu uma descompassada na matéria, né? E o que está lá no 416, que é um artigo que está no meio do rito do júri? Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá a apelação. Cuidado, hein, porque cabia recurso em sentido estrito até 2008. A partir de 2008, se a decisão é de impronúncia. Impronúncia põe fim ao processo, mas não julga a mérito. Ou se é de absolvição sumária, bom, a absolvição sumária também põe fim ao processo, só que julga a mérito. Cabe a apelação. Pronunciou? Submeteu o réu a julgamento em plenário? Recurso em sentido estrito. Impronunciou ou absolveu sumariamente? Apelação. E se desclassificar no júri? Bom, se desclassificar é porque concluiu pela incompetência. Aí cabe recurso em sentido estrito. Tá legal? Seguimos aqui agora inciso 5º. O inciso 5º tem uma série de situações envolvendo prisão preventiva, liberdade provisória e relaxamento de prisão em flagrante. Então diz aqui, da decisão que conceder
prisão preventiva, ou negar, ou arbitrar, ou cassar, ou julgar inidônea a fiança, ou indeferir requerimento de prisão preventiva, ou revogá-la, ou conceder liberdade provisória, ou relaxar a prisão em flagrante, de todas essas decisões, cabe recurso em sentido estrito. Tá? Não sei se repararam, mas são situações nas quais o réu é colocado em liberdade. Né? Eu indefiro um pedido de preventiva, significa dizer o réu está em liberdade. Eu revogo a preventiva, significa dizer ele estava preso, passou a ficar em liberdade. Eu concedo a liberdade provisória, bom, ele passa a estar em liberdade e eu relaxo a prisão em flagrante. Relaxar é ilegalidade no flagrante, também coloco em liberdade. Então, de todas as situações que colocam o réu em liberdade ou mantêm ele em liberdade, cabe recurso. E o contrário? No contrário, não cabe o recurso, mas cabe o quê? Habeas corpus. Né? Habeas corpus é uma ação, de novo, e ela é prioritária, tá? Ela tem que ser julgada mais rápido que o recurso. Né? Bom, inciso 6º nós já vimos está revogado. Inciso 7º, decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Quebramento de fiança ocorre quando o réu é colocado em liberdade provisória mediante pagamento de uma fiança e ele assume um compromisso de comparecer a todos os atos do processo. E ele deixa de comparecer e não justifica. Aí o juiz diz, está quebrada a fiança, perde metade do valor que havia pago, né, e eu posso decretar a preventiva, se for o caso. Perdimento da fiança ocorre quando o réu é condenado definitivamente e ele não se apresenta para cumprir a pena, é perdido o seu valor. Né? E aí também, então, decisões que julgarem quebrada a fiança ou perdido o seu valor, destas decisões, cabe recurso em sentido estrito. Seguimos avançando aqui no inciso 8º, decisão que decretar prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, ou, inverso disso, inciso 9º, que indeferir pedido de reconhecimento de prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade. Tanto da que decreta quanto da que indefere o pedido, das duas, cabe recurso em sentido estrito. Inciso 10, decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Estamos aqui tratando de decisão de juiz de primeiro grau. Cuidado para não fazer confusão. Quando o habeas corpus for do tribunal, dependendo do caso, cabe recurso ordinário constitucional para os tribunais superiores. Aqui nós estamos tratando de decisão de juiz de primeiro grau. Então, se o juiz de primeiro grau conceder ou negar o habeas corpus desta decisão, cabe recurso em sentido estrito. Bom, o inciso 11 e o inciso 12, e outros que nós já vamos ver na sequência, estão tacitamente revogados pela Lei de Execuções Penais de 1984, que trouxe no seu artigo 197 uma regrinha aqui, dizendo o seguinte: das decisões proferidas pelo juiz em sede de execução da pena, né, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, já aproveito para tratar do recurso chamado de agravo em execução. Grava o seguinte: de toda decisão proferida em sede de execução da pena, toda e qualquer decisão proferida em sede de execução da pena, qual é o recurso adequado? Recurso de agravo, só chamado de agravo, ou agravo em execução, que é justamente a regra do 197 da Lei de Execuções Penais. Então, todas as temáticas que estavam tratadas no 581 envolvendo a execução da pena, desde 1984, foram tacitamente revogadas. Então, o inciso 11 era uma hipótese, o 12 também. Temos outros casos já na sequência, já vou antecipar. Todas essas que estão aqui, ó, destacadas em itálico, né, em amarelo e sublinhadas, são situações de execução da pena. Todas essas, inciso 17, do 19 até o 24, estão todos revogados. Então não vou nem perder meu tempo lendo, é tudo tema envolvendo execução da pena, recurso adequado, agravo em execução. O que não está revogado aqui? Inciso 13, da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo e em parte. Eu anulei a decisão, o processo, o promotor não está satisfeito, recorre ao tribunal, recurso em sentido estrito. E se eu pedir para anular e o juiz não anulou? Habeas corpus, né? Não esqueça. Aí tem uma situação aqui que é fora um pouco do esquadro. Esse inciso 14, a gente vai ver depois até que ele tem um prazo diferente, tá? Porque ele está meio perdido aqui. Ele é uma questão que não é propriamente do processo, ela é mais de uma organização do tribunal do júri.
é a decisão que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir. Então, todo mês de outubro, né, cada juiz em cada comarca tem que fazer publicar a chamada lista geral dos jurados, que é de onde o juiz depois vai sortear jurados para fazerem o júri dos crimes que tiverem ocorrido naquele ano. Se o juiz colocar um nome nessa lista ou retirar o nome desta lista e alguém, qualquer pessoa, aqui inclusive a legitimidade não é só do promotor ou do réu, porque isso aqui não está relacionado a um processo específico. É uma coisa mais administrativa até, né? Então qualquer pessoa que não esteja satisfeito com esta inserção de um nome ou com a retirada de um nome da lista pode recorrer, chama-se recurso em sentido estrito, cabe igual, está previsto aqui meio perdidão aqui no inciso 14. Inciso 15. Da decisão que denegar a apelação ou julgar deserta. Aqui nós vamos começar a perceber o seguinte, a sistemática recursal brasileira ela é louca, ela é esquizofrênica, ela tem recurso para tudo e mais um pouco. Como a gente tem duplo juízo de admissibilidade dos recursos, né, como eu falei na aula passada, tanto o juiz de primeiro grau tem que avaliar se aceita o recurso, quanto também o tribunal terá que fazer o mesmo. Se o juiz de primeiro grau não conhecer, por exemplo, de um recurso de apelação, desta decisão que não conhece, portanto não faz subir a apelação para o tribunal, desta decisão cabe o recurso. Qual? Recurso em sentido estrito. Então você entra com a apelação, o juiz de primeiro grau diz, não conheço, daí você recorre, então eu recorro em sentido estrito, e aí vai para o tribunal. E nós vamos ver que depois tem um recurso chamado de carta testemunhável, já antecipo, né? Que seria um recurso adequado para forçar a subida para o tribunal quando o recurso em sentido estrito não é conhecido pelo juiz de primeiro grau. É uma loucura. Nós vamos avançando e você vai perceber. Então o inciso 15 trata dessa decisão que denega seguimento à apelação ou julga deserta, né? Julga deserta não tem mais como apelação, salvo na ação penal privada, pagamento de custas. Inciso 16, que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, suspensão do processo, ordenada, você não está de acordo, recurso em sentido estrito. O inciso 18, que está aqui no meio desses todos que foram revogados, né, diz que cabe recurso em sentido estrito da decisão que decidir o incidente de falsidade. Né? Então, se está discutindo se um documento é verdadeiro ou falso, um processinho em paralelo, a decisão que é tomada neste incidente de falsidade, desta decisão, cabe recurso em sentido estrito para o tribunal. E aí temos uma novidade aqui, a inserção do inciso 25, que veio com o pacote anticrime. Então diz aqui que também cabe agora recurso em sentido estrito, isso é bem novo, né? Da decisão que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. Então a lei, o pacote anticrime, ele introduz o artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal, né? E se o juiz, por exemplo, se recusar a homologar e você não tiver de acordo com esta decisão, cabe recurso em sentido estrito para o tribunal. Muito bem? Prazos. O prazo, em regra, é de 5 dias para a petição. Então, se interpõe a petição, pode ser uma petição seca de uma página, né, dizendo, inconformado com a decisão, venho dela interpor o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso tal, né, no Código de Processo Penal, pugnando por apresentar as razões, quer dizer, os fundamentos pelos quais você não concorda com a decisão, no prazo de 2 dias. Esta interposição por petição, daí será avaliada pelo juiz, ele dizendo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade que nós vimos na aula passada. Ele diz, conheço do recurso, intime-se a parte para que apresente as razões no prazo de 2 dias. Aí você apresenta as razões, a parte contrária vai ser intimada para apresentar as contra-razões, né? E nós vamos ver depois, já na sequência, que tem um juízo de retratação que é possível. Tem a diferença de prazo que eu havia anunciado, naquele caso específico do nome da lista dos jurados, do inciso 14, o prazo é de 20 dias. O prazo, em regra, é 5 mais 2. Como eu já antecipei, tem um juízo de retratação aqui, previsto no 589. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Então ele pode reformar a decisão.
ele mesmo, o juiz de primeiro grau. Então é um recurso que tem um efeito devolutivo também a ele. Ele devolve ao juiz de primeiro grau e, se ele não reformar, devolve também ao tribunal. Tem um efeito misto devolutivo, nós tratamos disso na aula passada. Detalhezinho interessante, parágrafo único aqui, ó. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão. Então não precisa fazer um novo recurso, tudo de novo, porque você já tem a petição de recurso, as razões, as contrarrazões e o juízo de retratação. Aí se tinha alguém que estava satisfeito antes, bom, este alguém agora não está mais satisfeito, porque o juiz se retratou, ele mudou a decisão. Agora quem está insatisfeito é a parte contrária. Ao invés de fazer todo um novo recurso, simplesmente atravessam a petição dizendo assim: quem está insatisfeito agora sou eu, quero que o recurso suba para o tribunal, para que o tribunal reavalie tudo isso que foi objeto de discussão aqui em primeiro grau. Certo? Tudo bem? Vamos para a apelação agora, o 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1º, que eu já antecipei de alguma forma, né, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então grava lá, né? Toda sentença de condenação ou absolvição, toda, cabe apelação. A gente viu que inclusive a absolvição sumária no rito do júri, né, lá perdido lá no artigo 416. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Também já havia antecipado isso daqui, né? É aquela ideia de que a apelação é subsidiária, ela é residual em relação ao recurso em sentido estrito. 3. Agora especificamente das decisões do júri, e aí tem letra A, letra B, letra C e letra D. O inciso 3º se desdobra em 4 hipóteses, todas elas relacionadas à decisão do tribunal do júri. Bom, a decisão do júri é soberana, né? Tem o princípio da soberania dos vereditos. Então tem uma certa restrição de possibilidade recursal aqui. O que poderia haver de recurso? Letra A. Se ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia. Então, se for uma nulidade até a pronúncia, você vai pleitear isso no recurso da pronúncia. Qual é o recurso? A gente acabou de ver. Recurso em sentido estrito. Se for uma nulidade posterior à pronúncia, bom, aí cabe apelação, com base no inciso 3º, letra A. O que o Tribunal de Justiça pode fazer nesse caso? Ele não muda o mérito, ele diz acolho ou não acolho. Se acolher, ele anula e manda a um segundo o júri. Letra B. Se for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Bom, a sentença no júri é uma sentença que exige a participação de 2 órgãos jurisdicionais, né? Nós já vimos isso, certo? O conselho de sentença, que decide a matéria fática, e o juiz presidente, que decide a matéria de direito. Se o conselho de sentença, por exemplo, reconhecer uma qualificadora, o juiz que vai fazer a fixação da pena tem que levar em conta a qualificadora. Ele não pode desconsiderar, dizer, não, mas eu acho que não cabe. Não, não cabe a você discutir se cabe ou não cabe, o jurado já decidiu, você só tem que fazer incidir isso no cálculo da pena. E se ele não fizer? Bom, recurso de apelação, porque aí a sentença dele está contrária à lei ou, no caso, contrária à decisão dos jurados. Nesse caso, o tribunal arruma a quantidade de pena. Letra C. Também cabe apelação se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, de novo pelo juiz, tá? Então, se o juiz errar na fixação da pena, o tribunal arruma e diz, não, a pena é tanto. Não está mexendo no mérito da decisão, né? Agora temos a letra D. A letra D tem causado muita discussão, muita polêmica, e eu diria não está resolvida ainda a discussão. O que diz a letra D? Cabe recurso de apelação da decisão do tribunal do júri se ela for uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Primeiro, a observação. O que é uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos? Os tribunais têm entendido que a decisão só será manifestamente contrária quando ela for completamente dissociada da prova. Veja, normalmente no processo você tem 2 vertentes probatórias, talvez uma melhor, outra pior, que seja a palavra do réu isolada, sozinha, mas ainda assim ela é lida como uma prova, tal. Se o jurado acolheu a palavra do réu, ainda que tivesse contra ele um caminhão de provas, o tribunal não vai mudar a decisão do júri, porque entende que ela não é manifestamente contrária à prova dos autos, porque tendo uma provinha que seja lá,
que o jurado se agarre é suficiente para que o tribunal mantenha, por conta da soberania dos vereditos, né, mantenha a decisão dos jurados. A questão que surge adicional agora é se o promotor poderia recorrer usando a letra D, quando o júri absolve o réu respondendo ao quesito genérico, porque são vários quesitos, né? Pelo menos 3, melhor dizendo. Né? Primeiro quesito, materialidade. Se eu tenho, vamos imaginar lá uma prova de materialidade inequívoca, lá tem lá um laudo pericial dizendo que a vítima morreu, que é ela que morreu, que o corpo é dela, e no primeiro quesito, que o quesito que pergunta só se a vítima morreu, o jurado responde não. Bom, aí o promotor pode recorrer, porque está muito claro do que se trata ali, né? E a decisão é manifestamente contrária, porque ninguém negava que a vítima tinha morrido, nem o réu. Bom, aí tranquilo. O segundo quesito é de autoria. Bom, também aqui, se o réu é, vamos imaginar, o réu é confesso, várias testemunhas dizendo que foi, ninguém diz que não foi ele, o jurado vem e absolve dizendo que não foi ele, de novo eu tenho uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O problema está no terceiro quesito, que é genérico, né? O terceiro quesito que eu submeto aos jurados é, aspas, o jurado absolve o acusado, fora das hipóteses de materialidade e autoria, claro, né, que essas vieram antes. O jurado absolve o acusado? Nesse caso, o que se tem discutido hoje, e o tema está no Supremo Tribunal Federal, o recurso está em andamento, fiquem atentos, isso pode ser que venha na posição do Supremo nos próximos dias até, né? O fato é que eles estão discutindo lá se o jurado, porventura, responde sim para essa pergunta, o jurado absolve o acusado? Sim. Quando nada permitiria absolvê-lo, inclusive réu confesso e tudo mais, vamos imaginar. A discussão é, poderia o promotor recorrer quando o jurado absolve por clemência? Primeiro tem uma discussão se poderia absolver por clemência, né? Eu acho discutível isso daqui, mas enfim, do jeito que ficou a redação, está posto assim, né? E aí a tese que você está discutindo no Supremo é que nestes casos, com base nesta quesitação, não haveria possibilidade do promotor usar este recurso, porque o jurado teria uma soberania de absolver por clemência. Bastante discutível isso, né? Aliás, o júri em si, ele precisaria ser repensado muito, né? Porque acaba muitas vezes promovendo injustiças ao condenar ou absolver, as injustiças não vêm só de um lado, né? E aí nós temos aqui uma situação para ser reorganizada, mas por enquanto ainda está nesses termos. Acompanhem o que decidirá o Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Como eu disse, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um ano, pode ser o Supremo, a gente não sabe quando é que vai. Está em curso a discussão, né? Tem 1 ou 2 votos já proferidos nesse tema, certo? Então vamos lá. Prazo para interposição do recurso de apelação, a regra geral é 5 dias para a petição, mais 8 dias para as razões. Então você apresenta a petição seca, uma página, né? Inconformado com a sentença, tal, venho dela interpor o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 1º, né, pugnando por apresentar as razões no prazo de 8 dias. Também há uma faculdade aqui, que a lei permite, que a defesa, e aí é só para a defesa, possa requerer para apresentar as razões de recurso diretamente no tribunal. É uma opção, tá? Então, da defesa tem 2 possibilidades, 3 até, na verdade. Posso apresentar a petição e razões, tudo junto. Apresentar a petição e pedir para apresentar as razões no prazo de 8 dias, depois da decisão que recebe a petição, ou para apresentar as razões diretamente no tribunal. Então, apresenta a petição, vai para o juiz avalia, decide, conheço, manda intimar, para daí começar a contar 8 dias. Não é assim 5 mais 8 direto. Como também não era 5 mais 2 direto no recurso de sentido estrito. É 5, o juiz avalia, intima, depois de intimado mais 8. Às vezes dá uns 6 meses, 1 ano entre uma coisa e outra, dependendo do ritmo da vara, né? Tá? E tem uma diferença aqui de trato no juizado especial criminal, né? Presta atenção aqui, no juizado é um prazo único de 10 dias para petição e razões, tudo junto, necessariamente aqui juntos, tá? Então, no juizado especial tem essa diferençazinha de prazo. Um detalhe que eu já estava esquecendo também. Com base na letra D, vou voltar aqui só um pouquinho na tela. Com base na letra D, se houver recurso interposto com base nesta letra D,
O máximo que o tribunal pode fazer é submeter o réu a um segundo júri. E se o segundo júri repetir a votação do primeiro, bom, aí não cabe mais recurso com base na letra D. Com base na letra D só cabe uma única vez recurso de apelação, tá? Havia uma discussão se a parte não indicasse a letra, se implicaria no não recebimento do recurso. Durante muito tempo se entendeu assim, e hoje os tribunais têm flexibilizado desde que se compreenda qual é a temática devolvida para o tribunal das razões do recurso. Mesmo que eu não indique qual das letras eu estou usando do inciso 3º para apelar, se ficar claro pela fundamentação do recurso, é de se conhecer o recurso do mesmo jeito. Então é isso por hoje, nós vimos aí apelação e recurso em sentido estrito. Obrigado e até a próxima.